Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Tivemos na semana passada, olhando os textos que falam das coisas lá de baixo, da região dos mortos. E hoje o Senhor está querendo que a gente dê uma saída direto lá de baixo para cima. Olhar para as coisas lá do alto. Pensar. Irmãozinhos, vocês têm visto que a gente pode pensar nas coisas do alto? Será que nós aprendemos como pensar nas coisas lá do alto? Como pensar nas coisas de um lugar em que eu nunca estive? Alguém aqui já subiu lá no alto? Se nós nunca fomos lá, como é que nós vamos pensar lá no alto? E o Espírito Santo quer nesses dias nos treinar a olhar, nos ensinar a olhar para o alto. Parece que Paulo apresenta como uma grande ferramenta da vida com Deus, olhar para o alto. Em outro lugar, em Coríntios, ele diz que a nossa momentânea e leve tribulação produz eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Então, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então nós temos que pensar num lugar que nós nunca fomos e em coisas que nunca vimos. Esta é a orientação para nós. Há algumas pistas para nós de como é lá. As Escrituras dão alguma pista para nós. Como é esse lugar? Logo, logo nós vamos pensar um pouco nisso. Eu só queria chamar a atenção dos irmãos sobre o esforço interminável que o diabo faz para nós não olharmos para esse lugar. Um pouco depois da reforma, os reformadores falaram muito sobre a eternidade, sobre os céus, sobre a vida após a morte com Deus. E isso produziu um grande movimento de fé na terra toda. E logo depois o diabo já veio no contra-ataque. A primeira coisa que apareceu, inventada pelo diabo na terra e que se espalhou para a terra, é uma realidade que historicamente é chamada de iluminismo. No século XVIII começaram a aparecer filósofos naquela época modernos. O iluminismo ensinou muito fortemente que as coisas todas têm que estar baseadas na razão consciente do homem. O homem
sua razão, sua consciência da razão está acima de tudo, disseram os iluministas. Obviamente, sempre procurando atacar esse trabalho de Deus de fazer o homem olhar aquilo que a própria lógica não pode perceber, aquilo que só pode ser olhado pela fé. Então aí vem esse trabalho. Logo depois do iluminismo surge o quê? Outro ismo, evolucionismo. O evolucionismo praticamente declara que a matéria é Deus. O evolucionismo procura mostrar que não há nenhuma uma razão espiritual por trás da matéria. A matéria subsiste por si mesma e está aí. Da onde veio a matéria? Dela mesma. Quase o evolucionismo praticamente transforma o mundo físico, material, transforma em Deus. Não há um Deus por trás da criação. Essa era a intenção, é fazer tirar os olhos da humanidade de uma realidade espiritual que está por trás da realidade natural. O evolucionismo fez muitas vítimas. Entre essas vítimas estavam os próprios propagadores da seguinte corrente que veio na Terra, que é o comunismo. Eu estou procurando um tempinho para ler, um irmão me mandou um breve resumo, um livro pequeno sobre a vida de Karl Marx. Como esse livro foi escrito por um irmão nosso, esse chamado Richard Wurmbrand, que tem um livro que eu recomendo a todos vocês, Cristo em Cadeias Comunistas. Esse irmão depois que veio morar no Ocidente, esse irmão viveu muitos anos preso em cadeias comunistas, e depois de vir ao Ocidente, ele pesquisou muito sobre a vida de Karl Marx, e mostra que não somente Karl Marx, mas Engels, que, se eu não me engano, foi parceiro dele para escrever o livro O Capital, os dois tinham sido cristãos na sua juventude. Os dois têm registrados poemas que eles escreveram a Cristo. Ninguém sabe o que foi que mudou, qual foi o acontecimento que mudou a cabeça de Karl Marx, mas o início do movimento comunista na Terra pretende ser ateísta, mas a biografia de Karl Marx prova que ele não era ateu. Ele se tornou anti-Deus. Ele manteve a consciência de que existe um Deus e se tornou cheio de ódio contra ele. E isso está por todos espalhados nos seus escritos. Karl Marx, quando escreve uma carta à menina com quem ele queria casar, escreve uma carta pedindo-a em casamento, ele diz na carta que o que falta na vida dele é ela, e que os dois juntos iam destronar o Criador. Não pensem que na mente de Karl Marx o comunismo veio antes o socialismo surgiu, aí ele atacou a religião porque defendia o socialismo. A biografia dele mostra que é o contrário. Ele era anti-Deus e suas ideias socialistas surgiram para dar vazão à sua luta contra Deus.
um dos renomados discípulos de Karl Marx. Vocês conhecem uns mais, outros menos, o tal do Stalin, que governou a Rússia com mão de ferro e matou milhões e milhões e milhões de russos. A filha de Stalin dá testemunho de que estava, eu não me lembro o nome da filha dele, teve um dia que eu sabia, mas como a minha cabeça não... E a filha dele escreve que ela estava no leito de morte do seu pai. E vocês sabem qual foi o último gesto de Stalin? Antes de dar o último suspiro, cerrou os punhos e levantou contra o céu os seus punhos. Não é para menos que por trás de todo o comunismo vinha a regra máxima: é necessário acabar não apenas com o capital, é necessário acabar com a religião. A religião é o ópio do povo, diziam eles. Por que ópio? Por que eles chamaram a religião de ópio? Porque, segundo eles, o homem, esperando por outra vida, não lutava por essa. Então, para que o homem lutasse contra os poderosos, para que os homens pudessem fazer as suas revoluções, os homens tinham que deixar de pensar em outra vida. Então nós vemos que o comunismo também veio com o mesmo propósito: impedir a raça humana de olhar para outra vida, de olhar aquilo que transcende as coisas temporais. Hoje em dia nós temos o último grande ataque do diabo a esse olhar para os céus, eu chamaria de consumismo. Ter é o Deus desse presente século. Ter. O consumismo leva você também a olhar para cá, para baixo. O que você tem, o que você não tem, o que você quer ter, o que você precisa fazer para ter. Esse é o último ismo desses últimos 4 séculos: iluminismo, evolucionismo, comunismo e consumismo. E nós? Temos algum ismo? Eu penso que o Senhor quer nos atingir com a febre do redencionismo. Eu sei que meu Redentor vive e por fim vai se levantar sobre a terra. Nós aguardamos dos céus o nosso Senhor e aguardamos e gememos e esperamos pela redenção dos nossos corpos. Quando aquilo que é em nós, que é matéria, vai ser completamente dominado pelo que é espiritual. Nesses dias aqui estamos buscando aprender a ser redencionistas, esperando o nosso Redentor.